vai começar a parte 3. Então lembre-se, são 7 partes que a gente dividiu esse treinamento. E na parte 3, vamos falar de normas, grandezas e unidades. E óbvio, as unidades são compostas dentro do Sistema Internacional de Unidades. Afinal, a gente precisa falar do quê? Não só de normalização, mas também de padronização. E na padronização, a gente, no passado, passou por um desafio muito grande, que foi a padronização das unidades de medida. Tá legal? Mas não é só isso. Foram outros desafios. Quando eu comecei em 96, nós tínhamos a ISO 9001 e nós tínhamos o Guia 25, que se tornou a ISO 17025, que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, que é uma norma ligada aos laboratórios que apoiam calibrações e ensaios, metrologia legal e tudo mais. A 10.012, que cuida aí da parte mais metrológica, de fato mesmo na veia. Vamos estar falando também da VIN, né, que é a ISO Guia 99, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia. Afinal, se eu vou falar de metrologia, eu tenho que falar a língua da metrologia. Eu preciso falar os temas, a linguagem técnica dessa área. Então eu preciso conhecer, ter esse domínio. A gente vai falar também da ISOGAN, que basicamente é o material que traz com robustez todo o comportamento matemático disso tudo, tá? Como é que eu calculo uma incerteza de medição, enfim, a parte estatística da coisa. E por fim, o que a gente estava falando, que é o Sistema Internacional de Unidades, que vai trazer para a gente essa padronização de todos os países do mundo adotarem o mesmo Sistema Internacional de Medidas. O que no passado, pessoal, trouxe muitas, até tragédias. Tragédias aéreas, se vocês pesquisarem aí, baterem um Google, né, como a gente fala, vão perceber que até houve desastres aéreos que, por alguns países adotarem uma unidade de medida e outros outra unidade de medida, ao ser passado, né, do comando ali da torre para o piloto, para o comandante, a altura que ele estava, um estava falando numa unidade de medida, outro estava falando em outra. E o que aconteceu? Ao passo que o piloto se achava, né, por falta de visual, que ele estava numa certa altitude, estava em outra e teve uma colisão a uma montanha. Isso a gente teve vários exemplos que condicionou o mercado internacional a poder trazer essa padronização. Tá legal? E aí, a gente começa falando o seguinte: qual que é a diferença de grandeza e unidade de medida? A grandeza é a característica que você mede, tá? É a temperatura. A grandeza é, por exemplo, dimensional, medidas dimensionais. Por exemplo, medidas elétricas. Essas são as grandezas. E quais são as unidades de medida? É eu medir a temperatura em graus Celsius. É eu medir, por exemplo, algo de uma grandeza elétrica em tensão, corrente contínua, alternada. Essas são as unidades, né? Ampere, volts, graus Celsius, metro. Ok? Então, a gente fala primeiro de grandeza e depois as diversas unidades que existem em cada grandeza. Tá legal? Aí a gente também fala, e eu gosto de trazer muito para vocês, algumas medidas mais antigas, mais pré-históricas, né? Eu brinco que eu sou o dinossauro da qualidade, eu tô aí eu vou fazer 30 anos no ano que vem na qualidade. A gente está aqui em 2025 gravando esse treinamento para vocês. E a gente percebe que houveram 4 grandezas, ou melhor, 4 unidades assim que puderam se destacar durante esse tempo todo e que estão presentes nos dias de hoje. Algumas que a gente ouve menos, né, como onça, algumas áreas ainda utilizam essa unidade de medida, mas outras mais conhecidas, como tonelada, né? Quem que nunca ouviu falar em tonelada? Um caminhão pesa tantas toneladas, aí tem aquela balança rodoviária, por exemplo, tal. Polegada, é uma unidade assim um
também um pouco mais presente nos dias de hoje. Libra, então muitas vezes quando a gente vai calibrar o pneu do carro, né? A gente fala calibrar, mas é uma terminologia até incorreta. A gente vai aferir ali o pneu do carro, na verdade. Tá? A gente vai... calibrar é um outro conceito que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E é bom a gente também introduzir isso na nossa rotina do dia a dia. E aí, eu queria também trazer aqui para vocês, né, um asterisco aqui, ó, mostrando que a polegada é amplamente utilizada pelas nações anglófonas. Contudo, no Sistema Internacional de Unidades, o SI, que a gente está falando, a utilização da polegada não é recomendada. Tá? Eu sei que vocês ainda na indústria, por exemplo, em paquímetros, utilizam algumas vezes polegadas, mas naturalmente estão mudando radicalmente para usar lá milímetros, né? Micrometros. Por quê? Porque conforme foi definido na última edição publicada pelo BIPM, essa é uma recomendação daqui por diante. Tá legal? Bom, pessoal, e aí eu trouxe para vocês esse slide justamente para amadurecer um pouco do que a gente estava falando sobre grandezas e unidades de medida. Então tem aqui comprimento, temperatura, massa, tempo, corrente elétrica e alguns outros aqui para vocês terem de conteúdo, né? Para poder buscar, ter uma referência também a respeito desse assunto. Aí eu queria falar também para vocês hoje sobre quais são as grandezas e as unidades de base. O que é unidade de base, Daniel? Esse caso é o seguinte, sabe quando a gente está lá na escola e o professor ia lá e falava, deixa eu desenvolver essa fórmula e ocupa a lousa inteira? Você fala, fiquei doidinho, não entendi nada. É isso. Então existem 7 grandezas de base que elas fazem com que outras grandezas existam a partir de derivadas, integrais, realmente esse tratativo matemático que é dado a cada uma delas. Então as 7 de base são velocidade, volume, distância, massa, tempo e ângulo. E as unidades de medida, para cada uma dessas situações, eu trouxe aqui porque tem uma curiosidade, né? Então tem quilômetro por hora. Qual que é a curiosidade que a gente tem que botar atenção? O quilômetro por hora tem que estar K minúsculo, M minúsculo e H minúsculo. Isso tudo influencia, porque se eu colocasse o K maiúsculo aqui, por exemplo, em metrologia, significaria o quê? Kelvin metro. Porque Kelvin é dado a partir do K maiúsculo. E eu não quero, não é Kelvin metro que eu estou falando aqui, é de quilômetros, né? Agora, olha que interessante o litro também. Eu vejo muitas pessoas falando, mas é que o litro, o certo é maiúsculo, o certo é minúsculo. Quando a gente for compor junto com a numeração encontrada na medição, nesse caso, há uma exceção. É a única que você pode colocar tanto maiúsculo como minúsculo. Tá? Agora, metro tem que ser minúsculo. Fala, por quê, Daniel? Que se eu colocar maiúsculo significa o quê? Significa que ela é um prefixo de uma unidade, é o mega. Né? Então, mega 10 elevado a 6. Já eu vou mostrar isso para vocês. Então, é como se eu dissesse que uma unidade é 10 elevado a 6. E a gente não quer isso. A gente quer falar de metro, tem que ser minúsculo. Quilograma. Olha que interessante, né? Tá até para mudar essa grafia nacional, tá? Aí a gente escreve com QU. Eu vejo, às vezes, alguém comete esse equívoco escrevendo com K, quilograma. Mas tá para mudar até essa grafia, na ortografia brasileira, de escrever realmente com K. E lembrando sempre que é K minúsculo aqui também, com G minúsculo. Porque K maiúsculo é Kelvin, G maiúsculo é giga. Também é um prefixo de unidade. E a gente precisa escrever corretamente. Depois, segundos. S minúsculo. O que é S maiúsculo? Siemen. Então não posso mudar também. E por fim, grau, tá? Seja ele de temperatura ou até de uma angulação mesmo, que eu coloco essa bolinha aí na parte superior. Tá ok? Bem, são cuidados que a gente tem que ter, que junto com os prefixos, que são múltiplos e submúltiplos aqui da nossa apresentação, a gente muitas vezes compõe uma medição. Como eu estava dizendo lá na parte num micrômetro, num paquímetro, né?
Então, eu escrevo lá milímetro, né? MM. Então, aqui eu consigo ter todo esse conjunto de simbologias que vão trazer o que é giga, o que é mega, o que é quilo, que são os mais usados, né? Micro, mega, mili, nano, pico. Os demais eu coloquei aqui também para compor a tabela, mas esses são os que a gente mais usa hoje em dia no nosso cenário da metrologia.